Boa tarde a todos. É um prazer estar aí junto novamente para o Evangelho dessa tarde. Antes de chamarmos o nosso irmão Fábio, aí, que fará a palestra dessa tarde, e até com um tema bastante interessante, né? A lei do progresso, só que o detalhe, em nós. A gente reclama muito do nosso mundo, das pessoas que estão nos nossos lados, da política. A gente acha que tudo isso é progresso, esquece do nosso progresso. Então, o Fábio vai trazer esse tema aí, mas antes de chamá-lo, né? Vamos aos recadinhos dessa tarde, e vamos tentar ser rápido, né? O primeiro recadinho dessa tarde era avisar, né? Ou orientar as pessoas que ainda não separaram as suas águas, separem-nas, para que durante o nosso evangelho, o final dele, nós vamos fazer uma prece, nós vamos vibrar, e as nossas águas recebam aquilo que a gente tanto necessita. Então, quem está em tratamento, não esqueça. Quem não está, nós recomendamos que seja feito isso. Então, já preparem, já vão separando. Aproveite esse tempinho que eu estou aqui, vão separando. Mas não percam a palestra. O segundo recadinho nosso é do atendimento fraterno, que continuamos atendendo, continuamos de uma forma realmente restrita, mas fazendo os atendimentos pelo WhatsApp. Então, quem necessita, quem quer dar continuidade, terminei o tratamento, não sei se eu recebi alta ou não, então entre em contato pelo WhatsApp, agenda a sua entrevista, realmente existe uma privacidade e confidencialidade sobre essa entrevista, então pode ficar tranquila como se fosse na cabine, com as mesmas pessoas, tá? Então, quem precisar, continuamos à disposição, o telefone do WhatsApp encontra na parte inferior da tela. O nosso terceiro recadinho, a gente vai para o cupom fiscal, né? Lembrando que quem puder nos ajudar a divulgar, a recolher esses cupons para fazer esse acesso no portal da Fazenda. Basicamente são 3 telas, né? Fazer essa doação para a entidade, para que consigamos dar continuidade no nosso trabalho, que sempre lutamos com a ajuda de vocês, agradecer as pessoas que já se inscreveram. E é importante lembrar que faz, se necessário, né, o primeiro resgate. Então, a pessoa tem lá, sei lá, R$2, 30 centavos, não interessa o valor. Ela tem que resgatar para a conta dela, para que a partir desse momento consiga ser todos doados. Então, é importante fazer essa doação e a gente agradece aí pela ajuda, pelas pessoas que estão fazendo. E o quarto e último recadinho é a doação de alimentos, né? Como a gente sempre está falando também, né? Nós atendemos várias pessoas da região aí de São Bernardo, né? Da nossa proximidade, e elas são atendidas pela casa, independente da sua crença, né? Isso é importante. E eles necessitam, né? De alimentos, necessitam de ajuda. Até como informação, né, é feita uma entrevista, é feito um levantamento, vão até a casa dessas pessoas para conhecê-las, né? Então, assim, a gente costuma sempre atender, e graças a Deus e a ajuda de todos, e aos amigos, os parceiros, né, que nos ajudam, a gente consegue atender. Então, fica aí a mensagem, quem puder nos ajudar, eu não consigo ir no Seara, muitas vezes eu tenho alguns alimentos, eu tenho um volume até um pouco alto, eu não consigo levar, liga para a gente que a gente consegue, ou pelo contato aqui do e-mail, do Seara de Luz, a gente consegue planejar e resgatar, para dar continuidade nesse trabalho muito bonito, e que as pessoas que necessitam, não adianta ser para o próximo mês ou para fevereiro, é nesse momento que elas estão precisando de ajuda, e nós agradecemos. Então, vamos fazer a nossa prece antes de chamar o nosso irmão? Então, vamos nos acomodando todos, nos tranquilizando, afastando de nossas mentes os problemas, as dificuldades, a correria do dia a dia, e juntos unirmos em pensamento ao plano maior, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pedindo a eles que nessa tarde envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, nos permitindo o entendimento do Evangelho dessa tarde, nos fazendo enxergar as oportunidades para nosso progresso, para nossa melhoria. Pedimos também, Mestre Jesus, que envolva os nossos lares, a nossa Casa Seara de Luz, os nossos mentores, a equipe espiritual que nos ampara, que sempre nos auxilia.
Pedimos também humildemente que envolva o orador dessa tarde. Que ele seja envolvido em muita paz, em muita luz, que suas palavras tragam a nós o alimento que tanto necessitamos, a luz à nossa mente. Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, agora vamos chamar o nosso irmão Fábio, que fará o tema dessa tarde, a lei do progresso em nós. Fábio, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para você. A Casa Seara de Luz novamente lhe agradece pelo tempo, pela ajuda, pelo evangelho que você traz a nós. Fique com Deus aí e nos falamos mais tarde. Ok. Então, muito boa tarde a todos os irmãos, das irmãs, encarnados e desencarnados, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus invada os nossos corações, nossas mentes, como disse o nosso amigo, que possa nos envolver nos nossos lares, no centro, né? Da nossa família, que possa trazer a paz, a alegria, a felicidade, o equilíbrio, né, tão necessário nos dias de hoje. Então, que Deus nos abençoe eternamente, que assim seja. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a lei de retorno, tá? A lei de retorno, ela está lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, tá? No capítulo 8 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Eu queria começar assim, tá? Lei de progresso. A lei de progresso está ligado à nossa evolução, né? E na questão 540, né, Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem que fomos concebidos simples e ignorantes e que o nosso destino é a angelitude, do átomo ao arcanjo, né? E que para isso nós precisamos galgar melhores escolhas, fazermos melhores escolhas, né? Para que a gente possa alcançar essa angelitude, esse progresso, né? E aí, logo em seguida, na lei de progresso mesmo, ele nos diz que a lei de progresso, ela é uma lei natural, tá? A lei do progresso é uma lei natural. Agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo. A lei natural, tá? É alguma coisa que já está dentro de nós, tá? Já é uma coisa psíquica, é uma força psíquica que está dentro de nós, dentro dos nossos corações, tá? E dentro das nossas mentes. Então, é uma lei natural. A vida tem ânsia de evolução e progresso. A vida tem ânsia de evolução e progresso. E todas essas leis morais, tá? Todas essas leis morais que trata, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, todas elas se encontram dentro de nós, tá? Todas elas já estão enraizadas dentro de nós, né? Então, elas estão lá, adormecidas, dentro de cada um de nós, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos corações. Por isso que eu falo, evoluir não é uma questão de escolha. Eu vou tentar, acho que eu vou. Não, acho que agora não vou. Não, você vai evoluir. Querendo ou não, você vai evoluir. Tá? É uma lei natural. E aí o que acontece? Ele coloca lá, né? Porque todas essas forças, elas estão adormecidas dentro de nós. Tanto no intelecto, quanto a moral, até mesmo o objetivo nosso, que é a angelitude. Já está tudo dentro de nós. E isso, lá no Fonte Viva, tá? No livro Fonte Viva, tá? Ele diz lá na lição 30, justamente isso, tá? Eu vou ler só um trechinho aqui, só para a gente ser mais fiel aqui ao nosso estudo. E ele diz assim, que Deus está em nós o quanto nós estamos em Deus. Que Deus está em nós o quanto nós estamos em Deus. E que, para a luz divina se destacar na treva, é necessário que os processos educativos da vida, tá? Trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Milênios? Milênios. Nós somos eternos? Nós vamos viver por milênios?
nós já vivemos e vamos viver ainda mais milênios. A nossa vida, o nosso corpo tem prazo de validade, mas o nosso espírito, ele é eterno. A gente sabe disso, né? Então, a morte é só uma passagem, ela não existe. Ela existe para o fim de um ciclo, tá? E esse fim de ciclo, tá? Ele está relacionado com as nossas escolhas e com aonde nós temos que chegar. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E aí ele coloca lá: somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. E ele coloca: educar as nossas escolhas, né? Educar a nossa moral, né? E transformarás a irracionalidade em inteligência. A irracionalidade em inteligência. A inteligência, tá? Em humanidade. Inteligência em humanidade. E a humanidade em agilitude. Ou seja, o processo é você busca o teu intelecto para que você possa saber e aprender a fazer melhores escolhas, para que você atinja um patamar de moralização mais elevado e daí chegar à angelitude. Esse é o processo de transformação. Ele coloca: educas os seus sentimentos, educas os seus vícios, educa os seus hábitos, educa os seus valores, para edificar um paraíso na terra. Nós podemos encontrar o nosso paraíso. Nós podemos estar vivendo, talvez não no lugar onde que a gente quer chegar, mas a gente vai chegar a viver num paraíso. Basta, por quê? Porque nós vamos evoluir, nós vamos progredir, sem sombra de dúvidas, tá? Se sabes que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Vamos manifestar as vontades de Deus, vamos manifestar Deus dentro de nós, tá? Vamos progredir, como a lei natural diz, né? Fazendo por onde? E ele coloca aqui, né? Tem um trecho que eu acho muito interessante. Eu vou até pegar aqui. Eu achei um artigo muito legal e ele fala justamente sobre evolução, né? Ele diz que se você, né? Você não consegue viver sem progredir. Você não consegue viver sem progredir. Aí eu vou lá na questão 780 do Livro dos Espíritos. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. O que acontece? A evolução moral, como a gente leu lá, ela é uma consequência da evolução intelectual. E que nós precisamos, ou seja, nós vamos ter que mudar, ou se a gente não quiser mudar, a vida vai mudar você, tá? Se você não quiser mudar por si mesmo, a vida vai fazer com que você mude, tá? É sempre assim. Imagina aquele sujeito birrento, tá? Aquele sujeito birrento, só pegar aqui. Aquele sujeito birrento que fala: eu não quero evoluir. Eu não quero evoluir, eu não estou afim, esse negócio de evolução dá muito trabalho, não quero evoluir, eu quero ficar na minha, eu quero ficar tranquilo, né? Eu quero ficar de boa mesmo, né? E aí o que acontece? Para essas pessoas, a vida vai dar um presentinho, tá? E esse presentinho nem sempre é tão legal, né? Porque às vezes, se você não quer mudar por força, né, por espontânea vontade, a vida, com muito carinho, vai fazer com que você mude. Mas com muito carinho mesmo. Você já viu aquelas épocas da nossa vida que tudo parece que está dando errado? Tudo dá errado. Nada dá certo. Você fala: Jesus amado, meu nome é Fábio. Então, peraí. Eu estou aqui com um problema sério. Porque todos os problemas, né? A culpa de todos os Fábios, os problemas de todos os Fábios está caindo sobre mim, né? Porque Jesus amado. Porque a gente pensa que o mundo vai acabar para nós. De tanto problema, de tanta encrenca, de tanta coisa
coisa que acontece né, de um dia para o outro, assim. E aí entra uma coisa, né? Vocês já viram aquela situação que fala, né, que nós precisamos nos burilar, né? Nós precisamos nos cortar as nossas arestas. Nós temos que lapidar, né? Uma pedra bruta se transforma num diamante após um processo de lapidação ou um processo de burilamento. E na mecânica, há duas formas de burilar. Um é dando porrada, né? Você burila uma pedra dando porrada nela, ou você burila uma pedra gastando ela. Não sei se vocês já viram aquela maquininha que chama esmeril, que tem duas pedras abrasivas, que você vai, né, encostando e aquilo corrói ferro, corrói tudo, né? Então, é justamente isso, tá? E se você percebe que a tua vida tá te dando muita pancada, ela tá muito áspera com você, será que não está na hora de você parar, pensar no que está acontecendo e tentar mudar em algum aspecto? Porque, como diz lá, se você não quer mudar, se você não tem vontade de mudar, se você tem preguiça de mudar, tá? A vida vai mudar você. E às vezes ela não te muda de uma forma tão legal como você espere. Vai ser tudo certinho, vai ser tudo belezinha. Porque nós vivemos num cômodo chamado zona de conforto. Nós estamos aqui dentro dessa zona de conforto, tá? Então nós estamos aqui dentro. Ok. E o que acontece? Aqui dentro tudo é perfeito. Dentro do meu mundo, que é a minha zona de conforto, tudo acontece aqui. Tudo está perfeito para mim aqui dentro. As minhas verdades são as verdades absolutas. Tudo é feito do meu jeito. Tudo é de acordo com o que eu penso. Está tudo aqui dentro. Eu estou vivendo na minha zona de conforto. Só que na minha zona de conforto, tá? Eu não evoluo. Eu não evoluo. Então eu preciso sair dessa zona de conforto para que eu comece a a progredir. Só que a zona próxima à zona do conforto chama-se zona do medo. Aí eu saio da zona do conforto, encontro um mundo perigoso, um mundo áspero, um mundo cheio que me dá pancada, um mundo que não é o meu mundo. O que eu faço? Eu volto para o mundo, para a minha zona de conforto. Só que ali dentro eu não evoluo. Aí o que acontece? A própria vida vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto e caia na zona do medo, aonde há incertezas, aonde há muita insegurança, enfim, né? É um mundo hostil. Mas eu sou obrigado. Ou seja, a vida me faz com que eu passe pela zona do medo. Só que quando eu saio da zona do medo e entro na zona do aprendizado, eu já entro nessa zona do aprendizado mais forte. Ou seja, a própria vida faz com que eu ande, né? E aí eu vou andando, mesmo que assim seguro, mas eu vou andando, e caio nessa zona do aprendizado. E lá na zona do aprendizado eu aprendo, eu trabalho, talvez seja onde, né, a gente esteja numa grande maioria nesse momento de transição, onde nós estamos saindo da zona do medo, entrando na zona da educação. Nós estamos aprendendo, nós estamos convivendo com pessoas, nós estamos evoluindo, porque nós estamos evoluindo. As pessoas falam, mas tem tanta desgraça. A gente vai falar um pouquinho disso, mas nós estamos evoluindo, pode ter certeza disso. E aí o que acontece? Nessa zona do aprendizado, dá muito trabalho, você precisa de pessoas, mas você galga, você continua, você vai aprendendo, vai aprendendo a fazer melhores escolhas, você vai aprendendo como agir em certas situações, em certas ocasiões, e aí você cai na zona do sucesso, tá? Que é aonde nós buscamos todas as nossas metas, sonhos, tudo que a gente quer está ali na zona das nossas metas, né? Está ali na zona do sucesso. Mas para isso nós precisamos passar pela zona do medo e pela zona do aprendizado. Ou seja, essa evolução, como eu disse, vai acontecer, tá? Ela vai acontecer.
E de repente ela pode estar acontecendo com você. Você pode estar pensando e falando, caramba, eu estou assim, eu estou vivendo um monte de problemas na minha vida, né? Será que não é justamente o vivendo no estado, né, da zona do medo? Ou, tipo, a vida te impulsionando para que você passe, para que você galgue melhores condições? Porque é uma lei natural. A lei do progresso é uma lei natural. E ela vai acontecer. Do anjo, do átomo ao arcanjo, né? Jesus já dizia, né? Os espíritos vêm dizendo, nós precisamos evoluir. É uma lei natural que está dentro de nós e nós galgamos esse progresso o tempo inteiro. O tempo inteiro nós galgamos esse processo, né? Esse processo de aprendizado, né? Esse processo de burilamento, esse processo de, né, de algo a mais, que é o que todos nós estamos fadados. Eu costumo dizer, você tem vários caminhos para chegar à mesma coisa. Todos nós temos a mesma ótica, né? E Deus não importa por qual caminho você siga, desde que você siga em frente e de que você esteja indo no caminho certo, né? E aí as pessoas falam, mas eu oro tanto a Deus. Eu já ouvi muito isso. Eu oro tanto a Deus, né, para que ele resolva os meus problemas, e ele não me ajuda, ele não resolve os meus problemas. Será que ele já não está te ajudando a resolver, te dando um monte de problemas? Porque nós estamos no nosso caminho aqui. Muitas vezes, por nós mesmos, pelas nossas escolhas, a gente acaba saindo do caminho. Aí o que acontece? Pumba, problema, para você voltar para o caminho. E você está no caminho. Daqui a pouco você desvia do caminho, problema. Opa, vamos para o caminho, né? De acordo com as nossas escolhas. E o mundo progride, quem já tem um certo conhecimento, quem já tem um certo grau de evolução, é para aí que você vai, e aí vai acontecendo problemas por conta de escolhas erradas que fazemos, né? E o próprio, um exemplo desse progresso, para vocês terem uma ideia, como é natural essa lei, como é a lei natural, né? É a lei do quando a gente está envelhecendo, né? Quando a gente está envelhecendo, olha como é um aprendizado, né? Quando você é jovem, né? Principalmente aí, né? Os homens com mais testosterona aí, né? Era briguento, arrumava confusão, não sei o quê. Quando ele vai envelhecendo, ele vai percebendo que ele já não tem mais aquela energia para brigar tanto. Então ele escolhe aquela briga que ele vai querer, né? Que ele vai entrar, ele escolhe bem, ele mede mais as palavras, ele mede mais suas atitudes, né? Ele não faz tanta coisa inconsequentemente, né? Ele pensa mais antes de fazer. Você muda temperamento, porque você fica com mais paciência, né? Conforme vai vindo a idade, por mais que seja difícil a paciência para qualquer pessoa, mas conforme você vai envelhecendo, você vai adquirindo paciência, você vai adquirindo resignação. Você já viu muitas coisas acontecerem, você já viu muitas coisas, né? O intelecto já está sendo mais evoluído, você se torna mais sábio, consequentemente, você acaba fazendo melhores escolhas, mais moralizados. Você tem mais coragem, você é mais humilde, você muda, né? Você reflete mais, você ora mais, né? O amadurecimento traz uma interiorização maior, né? Consequentemente, das nossas escolhas, né? Consequentemente, as nossas escolhas também são mais pensadas, mais inteligentes, né? E, consequentemente, mais moralizadas, porque tudo está ligado, né? Então, o envelhecer, por mais que seja doloroso para algumas pessoas, ela é um processo de progresso, porque a gente sabe, mas eu estou definhando agora, tenho dor aqui, tenho dor ali, tenho dor acolá, vivo doente, ai meu Deus, ok, calma, calma, mas será que também não é por conta das escolhas? Será que não é por conta das escolhas? De repente, te manda uma doença para que você fique mais esperto, para você olhar mais para um lado, olhar mais para o outro, porque a evolução, né, você já está no caminho dela, né? E é aquele negócio, você saiu do caminho, acontece alguma coisa para você voltar para o caminho. É assim que funciona, né? Paulo já dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. E se você busca Deus somente para resolver seus problemas, você não tem que pedir para que ele resolva o seu problema. Você tem que pedir força para que você resolva os seus problemas. Porque o problema não é ter problema. O problema é como você encara o seu problema. Como você age com o seu problema. Aí que está toda a diferença. Aí é que está toda, né, vamos dizer assim, o X da questão, né? E aí é que está. Agora eu vou ler um trechinho aqui desse artigo que eu achei muito legal. Chama Lei do Progresso, Lei de Causa e Efeito. Está lá no Kardecpédia, né? E ele diz assim: ensina a doutrina espírita que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Sendo o espírito dotado de livre-arbítrio, sobre suas ações e sendo ele responsável pelos seus atos, sempre que o indivíduo, o espírito encarnado, pratica uma ação contra a lei de Deus, ele pratica o mal, devendo, portanto, reparar em oportunidade futura. Muitas vezes, nós aqui estamos fazendo, a vida muitas vezes conserta na hora. Mas se o mal às vezes é um pouco maior, a gente volta numa outra encarnação para consertar esse mal, né? Isso que ele vai comentar aqui, né? O mal que cometeu, né? Oportunidade futura, o mal que cometeu, o que fará tendo que repetir em piores condições experiências relacionadas àquela onde ele errou, o que é chamado de expiação. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, mundo onde a gente está aqui para consertar os nossos erros e também, se por outro lado ele pratica uma ação conforme a lei de Deus, ele pratica o bem. Nada tendo a reparar e credenciando-se a novas experiências, ou seja, a evolução, tendo novas experiências, que são chamadas de provas. Então, as provas, muitas vezes que a gente fala, oh, estou sendo provado por Deus, muitas vezes, aí já está, né? Já está o ensejo da nossa evolução, né? Nós estamos passando por provas. Quando você vai querer aprender a dirigir, você aprende a dirigir, faz uma prova para pegar essa carteira de habilitação. Você evoluiu, você deu um passo, você aprendeu algo novo. Você está lá no primeiro ano, você faz prova para passar para o segundo. Você está ali no segundo ano, você faz prova para passar para o terceiro. Você está no terceiro ano, você faz prova para passar para o quarto ano. E assim sucessivamente. A vida é uma sucessão de provas. E se a gente comete erros, né, no meio do caminho, aí existem as expiações nessa vida e em vidas futuras de erros que cometemos. E isso, então, é a tal chamada expressão lei de causa e efeito. Tá? Nós vivemos numa lei de causa e efeito o tempo todo. Nós respondemos pelos nossos atos, nós temos, né, uma recíproca dos nossos próprios atos, das nossas próprias ideias, das nossas próprias verdades, porque cada ser é único, cada ser é único. E cada um tem a sua experiência. Se você pega um livro qualquer, e você lê, e eu leio, e o Zezinho lê, e a Maria lê, e o Joãozinho lê, talvez nós até entendemos a mesma coisa, mas vamos entender por caminhos, por formas diferentes, porque somos diferentes. Somos todos irmãos, filhos de Deus, mas somos diferentes uns dos outros. E cada um tem uma ótica, cada um está num estágio evolutivo, cada um está ali galgando as suas verdades, o seu mundo, né? Que tudo joga, tudo forra, tudo caminha para que a gente possa sempre evoluir, sempre evoluir. Aí vem aqui, na questão 784, Kardec pergunta, porque você já reparou, né? O mundo é bom? Faço a pergunta aos senhores. Reflitam por um segundo. O mundo é bom? Sim? Não? Talvez? Ah, olha o jornal. Olha quanta desgraça. O mundo é mau.
olha para tudo ao seu redor e olha todo o bem que é feito, muitas vezes não divulgado, tá? Questão 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ela está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. E olha o que os espíritos respondem. Enganaste-te. Isso foi escrito em 1859. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Então, o mal ainda se faz necessário nesse mundo, tá? Mas o mundo, ele é bom. É o que eu costumo dizer sempre. O mundo, ele é solidário. O mundo sempre é solidário. E ele está sempre te ajudando. Todos os dias da sua vida, ele está te ajudando. Todos os dias da sua vida, ele está te ajudando. Aí você fala, mas como assim? Né? Eu não consigo, eu só vejo maldade. Talvez você esteja vendo um programa errado. Talvez você esteja olhando não querendo julgar, mas aquele jornal meio sanguinário, sabe? Ou senão, aquele que passa antes da novela, sabe? Aquele canal, sabe? Aquele lá, né? Então, será que não está tendo uma visão errada? Será que não está sendo distorcido os fatos? Veja bem, a mídia já mentiu para todos nós. Tá? Não entrando no mérito da questão política, nada disso. Mas toda a mídia já mentiu para nós. E você vai confiar em alguém que já mentiu para você o tempo inteiro? Vamos olhar uma coisa assim. Eu faço um trabalho no pós-balsa, tá? E lá a gente monta de 60 a 70 cestas básicas. Para você ter uma ideia, todo mês era um transtorno a gente montar essas 60 cestas, 60, 70 cestas básicas. Sempre faltava alimento, sempre faltava alguma coisa. Nessa pandemia, tá? Nessa pandemia, tipo assim, nós já montamos a desse mês, a do mês de dezembro, né? E já temos com alimento para montar do mês de janeiro, tá? Por quê? Porque as pessoas se solidarizaram. As pessoas melhoraram, as pessoas começaram a criar a misericórdia, começaram a enxergar com misericórdia o ser humano. E o que é a misericórdia? Você se compadecer com o sofrimento alheio, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais se compadecendo do sofrimento alheio e cada vez mais ajudando, buscando ajuda, tá? Então, o mundo, eu falo para vocês, eu afirmo para vocês, ele é bom e ele está cada dia melhorando mais e mais e mais. O mundo é solidário. Quantas vezes já passaram pessoas na sua vida e te ajudaram? Quantas vezes nós somos colocados na vida de outras pessoas para ajudar também? Tá? O mundo é solidário, porque a solidariedade é trabalho conjunto e rumo ao progresso. E essa é uma lei natural. Não tem como não ser, não tem como ser diferente. Tá? Basta a gente entender isso. Tá? Na questão 785, está lá. Então, se o mundo é bom, o que ainda entrava para ele ser melhor? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Né? Ainda há orgulho e egoísmo dentro de todos nós. Questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o pior, qual o mais radical de todos os vícios? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Olhe no fundo de todos os seus problemas, de todas as suas mazelas, você vai ver que lá no fundo está o orgulho e o egoísmo. E ela neutraliza ainda as boas qualidades que nós temos. Né? O orgulho e o egoísmo é terrível. Tá? E ainda há muito, por isso que nós não somos mais evoluídos. Por isso que muitas vezes a gente peca na lei do progresso. Por isso que muitas vezes a gente acaba sofrendo. Porque eu vou progredir. Eu vou progredir. Eu posso ir daqui para Santos em 40 minutos descendo a Anchieta. Como eu posso ir lá para Sorocaba, né, São Paulo, Sorocaba, e depois ir para Santos. Vou chegar? Vou chegar, certeza que eu vou chegar. Mas eu vou levar mais tempo. E esse tempo é de acordo com as suas escolhas. Faça boas escolhas. Jesus prometeu que iria separar o joio do trigo. Ia separar o joio do trigo. Olha o que aconteceu nessa pandemia. Muitas pessoas se solidarizando. Outras pessoas tirando vantagem.
Você acha que Jesus vai voltar e vai falar, você é joio, você é trigo? Não. Nós mesmos já nos separamos. Nós mesmos já colocamos quem é joio e quem é trigo. Tá? Nós já estamos nos separando. Nós estamos nos colocando nos lugares que nos é devido. Tá? Sempre assim. Então, duas frases. Buscas e acharás o teu caminho à sombra. Bate a porta de Deus e ela abrirá para você. Faça isso, como ele diz lá, buscando o teu intelecto, se melhorando a cada dia, para que você possa se moralizar, para que você possa chegar ao objetivo final, que é a angelitude. Uma das questões que eu mais gosto do Livro dos Espíritos é a 909. Ele diz assim: o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim, e às vezes com muito pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Olha o que os espíritos respondem. Basta nós termos força de vontade. Basta a gente buscar ser melhor. Porque a lei de progresso é natural. E ela vai estar dentro de nós, ela está dentro de nós. E ela vai sempre agir sobre nós. Nós querendo ou não. Se você não quer, ok. Mas também aí você se prepara para o que a vida, se você não muda pela sua própria força de vontade, a vida vai te forçar, né? A vida vai forçar para que você mude, para ser melhor. E isso é o mais legal. A vida não te faz para trás. A vida não quer que quer que você regrida. Pelo contrário, é uma lei natural, ninguém regride, todo mundo progride, né? Aí o tempo dessa progressão é que está ao seu alcance. Faça melhores escolhas. E por onde a gente começa? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o melhor, qual o mais radical, qual a forma de se livrar dos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Faça uma reflexão sobre suas virtudes, sobre os seus vícios, sobre seus hábitos e sobre seus desejos. Virtudes, quem você é hoje? Quais são suas verdades? Vícios, o que te aprisiona? Né? Seus hábitos, o que você anda fazendo repetidamente? É bom, é ruim? Crie bons hábitos, né? E, principalmente, quais são seus desejos? Aonde você quer chegar? O que você quer, né? Até que ponto você quer chegar? Busque a consciência tranquila. Jesus pregava amor, caridade, desapego, para que você pudesse ter uma consciência tranquila, sem culpa, sem mágoa, sem remorsos, nada disso. Essas dores de martírio que tanto nos atormentam. Auto-amor. Hoje em dia, como falta auto-amor. Como falta auto-amor. Tá? Então, busque se amar. Busque ser melhor. Né? Busque ser melhor. Busque se gostar. Não se gostar só do que você tem de bom. Porque você não pode amar metade de você. Ame você com seus defeitos e qualidades. Né? Vá melhorando os seus defeitos, mas sempre valorizando as suas qualidades. Sem egoísmo, né? Sem orgulho, sem vaidade, mas buscando você, dentro de você mesmo, sabe? Se enxergando, se vendo, até você onde quer chegar, onde você está e até onde você quer chegar. Respeito. Respeito para com você e para com o outro. Respeito. E para finalizar, questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a forma, quem é o ser mais perfeito que já esteve no meio de nós? E os Espíritos respondem: Jesus. E o que Jesus pregava? A caridade. E o que é a caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, ser bom. Indulgência para com as imperfeições alheias. Somos perfeitos? Por que a gente exige a perfeição do outro? Seja indulgente. E daí surge a misericórdia, que fora da caridade não há salvação, e sem a misericórdia, sem você se compadecer com o sofrimento alheio, você não faz caridade. E caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o que te faz ser e ter
a consciência tranquila, é o que faz você buscar, né, estar em paz com você mesmo e buscar a solução. Porque no fundo, né, todos nós sabemos, e todos nós já... Porque tudo isso que nós falamos já está dentro de cada um dos senhores, em cada um das senhoras, senhoritas, né, dentro de cada um de você. Então, olhe para dentro de você e busque o seu melhor. Você já vai estar evoluindo. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Fábio, precisamos caminhar muito ainda, né? Oh, com certeza. Vamos ver aí, ó. Preparem suas dúvidas e comentários. Vias de regra, o pessoal muitas vezes faz algum comentário, faz algum agradecimento. A Vera, boa tarde, Fábio. Bem-vindo. Vera Lúcia. Obrigado. Oswaldo de Freitas, boa tarde, Rose e Oswaldo assistindo. Aí temos uma dupla, aí o casal assistindo a tua palestra, Fábio. Legal, legal. Acho que tem mais algum comentário, não? Anéia, saudades, Anéia. Domingos também, boa tarde, Anéia. Tá mandando boa tarde. Elaine, boa tarde a todos. Boa tarde, Elaine. Acho que o pessoal não está com dúvidas quanto à palestra, então só fizeram alguns comentários, alguns agradecimentos aí. Mas o importante é a gente, aquilo que você falou mesmo, né, Fábio? A gente querer, né? Acho que foi até a frase que você falou, né? A gente ter a nossa boa vontade, a gente querer. Porque ou vamos de um jeito ou vamos do outro, como você falou, a vida vai nos forçar, né? Então a escolha é nossa. Se você não muda, né, a vida faz com que você mude. Ela força você a mudar de um jeito ou de outro, porque nós temos que evoluir e nós vamos evoluir. É uma lei natural. Nós vamos evoluir. Aí basta ser de nós uma evolução mais calma, mais tranquila, né? Ou mais empedrada. Aí é uma escolha, né? Aí vai de cada um, né? Se quer um empurrão, muitas vezes a gente pode tropeçar, né? Ou vamos planejar a nossa caminhada e vamos devagarzinho fazer. Isso que é mais sutil, mais suave, né? Sim, a nossa caminhada. E muitas vezes a gente vai errar no passo, né? Mas o importante é a gente saber. Vai cair. Vai levantar. Mas o importante ainda é acreditar e planejar, né, Fábio? Porque eu acho que assim, aquilo que você falou, sim. Muitas vezes a gente reclama, mas depende de nós. Não depende de mais ninguém. Sabe? A vida está aí, mas depende de nós a caminhada. Ou a gente escolhe um lado ou outro, ou se planeja ou não se planeja. Só que assim, temos esse livre-arbítrio, mas depois não podemos reclamar, né? Vamos surfando em cima dessas necessidades. Mas isso é bem importante, né? A gente tem o hábito de reclamar muito, né? Reclamar de quem foi eleito, reclamar de quem não foi eleito, reclamar do vizinho que faz alguma coisa, e muitas vezes a gente faz e não fala, né? Como você mesmo falou, né? Muitas vezes somos nós. Mas, Fábio, Maria estava entrando. Acho que a gente vai pedir aí um tempinho só para a gente fazer um agradecimento aí. A Casa Seara de Luz agradece o tempo, esse evangelho que você trouxe a todos nós aqui, as pessoas o que é interessante pela internet, que muitas vezes a pessoa não pegou nesse horário, mas pega à noite, pega no domingo e assiste. A gente tem um acompanhamento, né? Então é importante o pessoal ter esse evangelho em casa, porque muitas vezes não consegue. O que a gente também viu, tem muitas pessoas que estão fora de São Paulo, e teve até de outros países que já mandaram recados para a gente. Então, assim, a tua palavra, com certeza, está levando, que é o objetivo, né? Você levar esse evangelho a mais lugares, né? Então, a Casa Seara de Luz, Fábio, te agradece de coração pelo tempo, eu que agradeço a por oportunidade. estar aí nos atendendo, e se Deus quiser, em um futuro até breve, a gente se encontra na nossa casa lá. Legal. Fábio, muito obrigado e um excelente final de semana. Para você também. Então, pessoal, vamos agora fazer a nossa prece. Então, continuando nesse ambiente, que cada um de nós, essa tarde, reflita sobre esse tema, encontre as oportunidades para nos melhorarmos, para compreendermos aos nossos irmãos, como o nosso palestrante dessa tarde nos falou. Ou mudemos de uma forma
própria, planejada, ou a vida vai nos empurrar, vai nos caminhar. Só que muitas vezes esse caminho é um pouquinho mais tortuoso e doloroso, mas nós vamos evoluir. Que iniciemos essa mudança, que levemos com isso em nossa mente, vamos aplicando esses ensinamentos nessa semana, tendo compreensão aos nossos irmãos, aos nossos familiares, no nosso lar. E cada um de nós ponha isso na cabeça, que somos nós os responsáveis pelo nosso resultado, pela nossa caminhada. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos essa tarde em seu nome, que esse evangelho nos trouxe a cada lar, a cada ponto, uma paz, uma harmonia. Agradecemos ao nosso irmão Fábio pela oportunidade, pelos ensinamentos. Pedimos que o Mestre Jesus também o envolva em muita paz. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, a nossa Casa Seara de Luz, todos os nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanhou. Em especial, Mestre, juntos vibremos. Vibremos ao nosso planeta, que sofre muito, a enfermidade dessa doença, que cada um de nós, cada ser, tem a sua responsabilidade, não só para contigo, mas para aos outros que estão ao seu lado. Pedimos ao Mestre Jesus e também vibremos as nossas irmãs que cada vez sofrem mais pelo preconceito, pela violência doméstica. Que elas sejam amparadas, que elas tenham força e nós, que cada um de nós possa ajudá-las de uma forma ou de outra. Pedimos também, Mestre, junto com as nossas vibrações, que envolva as nossas águas, traga ao lenitivo que cada um necessita, mas pelo nosso próprio progresso, pela nossa própria força de vontade. Envolva também os irmãos que encontram no leito hospitalar, os irmãos que se encontram doentes da alma, que tenham o equilíbrio, que recebam uma mensagem como essa e que reflitam. Envolvam também os nossos idosos, os nossos jovens, envolvam os nossos lares, a nossa Casa Seara de Luz. Em especial, Mestre, pedimos também, nessa época, junto com os nossos pensamentos, que esses irmãos pretos, brancos, estrangeiros, as opções sexuais, que cada um deles sejam envolvidos em amor, que tenham a compreensão aos seus ofensores, que ainda eles não sabem que todos nós somos iguais, somos humanos. Ora viemos homem, ora viemos mulher, ora viemos branco, ora viemos preto. Então todos somos iguais. Não existe distinção, preconceito. E limpe isso das mentes dessas pessoas que ainda necessitam de ajuda. Mestre Jesus, pedimos também que fique conosco durante toda essa semana, nos trazendo a paz, o amor e nos dando a luz para que enxerguemos essas oportunidades de mudança. Mestre, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado a palestra dessa tarde. Agradecemos a presença de todos que nos assistiram, que essa mensagem realmente seja colocada em cada lar. Que tenham um excelente final de semana e até o próximo sábado. Fiquem com Deus e a paz do nosso Mestre. Que assim seja.